Princípios de investimento. É um módulo também muito tranquilo para sua prova, tá? A proporção é de 10 a 20%, tudo bem? De 8 a 10 questões aí. Então, bora começar, gente? Bora lá. Então, gente, princípios de investimento. É necessário saber que, em investimentos, sempre temos que considerar algumas variáveis. E quais variáveis são essas para a sua prova, que você precisa saber? As principais são rentabilidade. Cadê a caneta? Ó, rentabilidade. O que é rentabilidade? É o retorno, é o que você vai receber, tá? Por estar deixando o seu dinheiro investido. Você vai deixar o seu dinheiro lá investido num CDB e você tem que receber alguma coisa quanto a isso, tá? Uns juros. Isso é o quê? É a rentabilidade. Tudo bem? A rentabilidade é o retorno que você vai ter por ter deixado o seu dinheiro lá guardadinho, tá? Rentabilidade igual a retorno. Risco. Todo investimento ele tem uma possibilidade de risco, tá? Não existe um investimento zero risco, tipo 000. O que você faz é alocar o seu investimento no lugar certo, né, digamos assim, para que você minimize o risco, diminuir o risco, entendeu? Então, zero, tipo, zero risco, não tem, tá? Não existe. Isso, tipo assim, tem uns investimentos que você vai investir em título público, que é os títulos do governo, eles são os que são considerados risk-free, né? Tipo, zero de risco. Mas não é zero de risco, tá? Pode acontecer se o país quebrar, você vai tomar calote, você não vai receber, entendeu? Então, zero risco, a gente não tem isso em finanças, tá? Porém, tem os que você faz, você minimiza o risco, você diminui ele no máximo que você puder. Aí tem alguns procedimentos a serem feitos para poder criar isso, mas agora não é importante ainda para você. Mas o que você precisa saber agora, rentabilidade, ó, o retorno, tá? Você precisa entender isso. Risco é a possibilidade de algo sair diferente do esperado. Isso aqui é o quê? Você tomar um calote, tá? Risco, ele tá considerado tipo tomar um calote, você deixar o seu dinheiro aplicado e acabar não tendo a rentabilidade que você esperava que teria, tá? Ou não receber o dinheiro, pode acontecer. A gente ainda vai falar mais detalhado sobre risco na próxima aula, tá? Mas o que você precisa entender agora é a possibilidade de algo sair diferente do esperado, beleza? E liquidez. O que é liquidez? É a facilidade de converter o ativo em dinheiro. Você compra uma ação, um exemplo, e a facilidade de transformar ela em dinheiro a facilidade de transformar ela em dinheiro é melhor, tá? Chega a ser mais rápido, tudo bem? Do que você do que você adquirir uma LCI, tudo bem? Porque a LCI, algumas LCI são no mínimo de 3 meses, por exemplo, uma LCI de 3 meses, que a liquidez, ela tem baixa liquidez, porque você é obrigado a deixar ela 3 meses lá, esse dinheiro 3 meses aplicado numa LCI, tá? Diferente de ações, tá? Que você solicita o resgate da sua ação, D mais um, o dinheiro já está na sua conta, entendeu? Então, é isso. Algumas, tá? Tem algumas que são D mais dois, aí por fim, dependente do que você vai fazer a aplicação. Mas bora lá. Tudo depende de qual é o objetivo do seu investimento, tá? Não tem a possibilidade de você ter os três, o melhor dos três. A melhor rentabilidade, o menor risco possível e a maior liquidez possível, entendeu? Infelizmente não tem como, isso não existe. Você ter 20% de rentabilidade ao ano, zero de risco, tá? Zero risco. E uma liquidez excelente, entendeu? D mais 0, D mais 1. Vou botar D mais 1. Infelizmente não tem como você ter os três. Ou você vai escolher um tipo de investimento que tenha uma rentabilidade boa, tá? Uma alta rentabilidade, mas um alto risco também, entendeu? Um exemplo, ações. Você pode ter uma boa rentabilidade em ações, porém você corre bastante risco, entendeu? E tem uma rentabilidade favorável, e tem uma liquidez favorável também, que você pode resgatar rápido. Porém, é diferente de um exemplo, de uma LCI. A LCI, ela, dependendo de quanto, que seja, é 110% do CDI, pode ter uma rentabilidade boa.
Risco, tem um baixíssimo risco, tá? E a liquidez também é muito baixa, porque você só pode resgatar, um exemplo, a partir de 3 meses, entendeu? Dependendo da LCI que você for contratar. Tem algumas que são de 1 ano. Então, ela tem uma baixíssima liquidez, tá? Então, ter os 3, o melhor dos mundos, infelizmente não é possível. Você vai ter que priorizar alguma dessas variáveis, tá? Para poder concluir lá o seu investimento, para saber exatamente o que você quer, tudo bem? Você precisa saber agora as principais variáveis: rentabilidade, risco e liquidez. Show? Vamos falar agora sobre rentabilidade mais a fundo. Vamos detalhar os tipos de rentabilidade possíveis, tá? Que pode cair na sua prova. O que é rentabilidade? O valor a ser pago ao investidor por ter deixado o seu dinheiro investido, tá? Isso é rentabilidade, como a gente já disse no último slide. Dependendo do investimento, essa taxa de retorno pode ser pré-determinada, que seria o pré-fixado, tá? Pré-fixado. No momento inicial do investimento, falamos em taxa de retorno pré-fixada. Ou pode ser conhecida apenas no final do investimento, falamos em taxa de retorno pós-fixado. O que é pós-fixado e pré-fixado? Ó, eu vou contratar um título hoje, tá? Estou contratando um CDB, que ele vai me pagar 10% ao ano. Eu estou sabendo a taxa de juros antes, eu já estou pré-fixando essa taxa de juros, ela é pré-fixada, tá? É uma taxa pré. Porém, aí, um outro exemplo, eu vou contratar um título de CDB pós-fixado. Eu só vou receber a rentabilidade dele quando eu vir a resgatar esse título. Eu não sei, tá? E isso depende muito do cenário, do que, mas é bom saber a taxa antes, mas às vezes não. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Você contrata um título que ele é pré-fixado, ele vai te dar 10% ao ano, tá? Beleza. Você vai receber esse valor lá no final do seu resgate, tá? Lá no final você vai receber esses 10% ao ano, acabou. Porém, você pode, um exemplo, tá? Porque não é o momento agora que a gente está, tudo bem? A Selic, ela tá, sei lá, 15%. Você pode contratar um título que ele pague 110% da Selic. Olha só que maravilha. Você contratar um título que ele paga 110% de 15%. E isso, tá? Se você também acreditar que a Selic vai permanecer em 15% durante todo o ano. A gente está no mercado, que está sendo informado que a Selic pelo menos vai permanecer em mais um ano em 15%. É muito mais interessante você contratar um título que tem uma rentabilidade pós-fixada, que ele vai ser variável, entendeu? Ele vai seguir a Selic, tá? Você vai pagar 10% ao ano, do que você contratar um título que é 10% ao ano, acabou, entendeu? Ele vai ser 10% da Selic e acabou. Entendeu? Você conseguiu entender a diferença? Porém, outro cenário, vamos agora falar outro cenário. A Selic está 15% ao ano também. Você poderia contratar um título pré-fixado. Porém, é informado, tá no cenário, que a Selic ela vai cair, sei lá, drasticamente para 5%. Então, é muito mais interessante você contratar um título que ele vai ser 10% da Selic, tá? Contrata hoje que ele é 10% da Selic, do que ele ficar te pagando um pós-fixado que é 5%. Se você contratar hoje que a Selic é 10% ao ano, você, independente se a Selic subir ou se a Selic cair, você vai contratar aqueles 10%, entendeu? Então, isso é rentabilidade pré-fixado e pós-fixado. Dependendo do cenário, você vai fazer essa contratação, entendeu? Beleza. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Outro. Como é que você sabe a rentabilidade? Fiz um cálculozinho básico aqui para você. O valor do cálculo é o valor inicial, tá? O valor final, menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Isso você descobre o que? A sua rentabilidade, tá?
Uma forma de você descobrir a rentabilidade é fazendo esse cálculo aqui. Valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Na sua prova não é necessário você fazer cálculo, tá? Eu só trouxe aqui um exemplo para poder você ver como que é a porcentagem da rentabilidade. Como é que eu sei que é a rentabilidade? Qual a rentabilidade que eu tive, entendeu? Valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Assim você descobre qual é a sua porcentagem de rentabilidade. Beleza, entendido isso, pré-fixado, pós-fixado, não temos dúvidas. Agora vamos passar para o outro slide que ele vai te passar os tipos de rentabilidade, tá? Existem alguns tipos de rentabilidade. O que é importante para a sua prova agora são esses: a rentabilidade absoluta, a rentabilidade relativa, a rentabilidade líquida e a rentabilidade bruta. Vamos detalhar isso daí. Rentabilidade absoluta, é exatamente aquilo que você vai ter de rentabilidade. O que é isso, Letícia? Ó, exatamente o que rendeu. Por exemplo, ó, eu tenho uma LCI que ela rendeu 9%. Eu vou receber 9%. Quando ele te informa desse jeito, é uma rentabilidade absoluta. É exatamente a rentabilidade absoluta. Você vai receber exatamente aquilo que rendeu. 9%, entendeu? Então, essa é a sua rentabilidade absoluta. Rentabilidade relativa. Ela é relativa ao indexador, tá? É indexado a alguém. Isso a gente chama muito de benchmark, tá? Você ainda vai ouvir muito essa palavra. Ela tem um Você tem um benchmark, entendeu? O meu ó, aqui vai falar, no benchmark dele é o CDI. Ele é relativo, indexado ao CDI. Um exemplo, rende 10% do CDI, entendeu? O benchmark dele ele é relativo ao CDI. O que o CDI render, ele está rendendo 10%. Beleza? Então, essa rentabilidade relativa é relativa a alguma coisa. Pode ser um CDI, pode ser a Selic, pode ser qualquer outra coisa. Show? Pode ser o Ibovespa, tá? Rentabilidade líquida. Não tem o seu contra-cheque? No seu contra-cheque tem lá a área do bruto e a área do líquido, certo? Bruto é sem os descontos. Líquido é com os descontos. Normalmente, líquido sempre vem a menos, né? Então, a rentabilidade líquida é com os descontos dos impostos, tá? É igual o seu contra-cheque que tem lá. Você recebe líquido, bruto 5 mil ao mês. 5 mil. Porém, tem uns descontos. Plano de saúde, vale transporte, empréstimo, entendeu? Então, tem os descontos e a rentabilidade líquida, tá? Diferente da rentabilidade bruta, que eu já te dei esse exemplo aqui. Rentabilidade bruta é sem os descontos de impostos, tá? Sem imposto de renda. Você teve um rendimento de 10% ao ano. Porém, ainda tem um imposto de renda. Ainda tem que ser debitado, né? Retirado a porcentagem do imposto de renda. Então, você vai ter uma rentabilidade líquida, tá bom? Agora a gente vai falar sobre liquidez. Bora lá. A liquidez é um ativo que pode ser definida como a facilidade com que esse ativo pode ser comprado ou vendido no mercado a um preço adequado, tá? Em outras palavras, a liquidez indica justamente a velocidade com que um ativo pode ser negociado sem que a própria negociação influencie no preço do ativo. Tá bom, o que isso aqui quer dizer? Eu trouxe aqui um resumo básico, tá? Mas a liquidez, ela de que forma, tá? O ativo ele pode ser transformado em dinheiro, entendeu? Com facilidade ou sem facilidade. Isso por um preço justo. Lá na aula no último vídeo, eu comentei que imóveis têm uma liquidez muito baixa. Por quê? Eles não têm muita facilidade em serem transformados em dinheiro, tá? Porque, tipo assim, você vai colocar teu imóvel para vender. Teu imóvel vale 300 mil reais, entendeu? Aí você coloca ele lá para vender. É muito difícil chegar alguém no mesmo momento e falar assim, putz, eu quero esse imóvel a 300 mil reais. Isso, tá? Se o seu imóvel tiver no preço justo dele, justo, adequado. Se você diminuir ele para 30% do valor do imóvel, possivelmente, você tem uma casa gigante, imensa, uma casa muito valorizada, linda e maravilhosa. A tua casa valeria 500 mil reais. Se você colocar ela a 200 mil reais, é muito possível que, pelo que a sua casa vale, provavelmente vai chegar alguém e falar assim, caraca, cara, essa casa tá com preço muito baixo. Ela vale, sei lá, 700 mil e estão vendendo ela a 200? Não, vou comprar. Entendeu? Então,
Para que seja vendido a um preço justo, você teria que colocar o seu imóvel a 700 mil reais, certo? Então, é muito difícil chegar uma pessoa e falar assim, ah, não, eu quero comprar isso porque está num preço justo, um preço adequado de fato. Então, imóveis são considerados ativos com baixíssima liquidez, tem uma muito baixa liquidez, é muito difícil você transformar isso em dinheiro por um preço justo, beleza? CDB tem uma liquidez boa, porque você faz um CDB hoje, normalmente, né, dependendo de como você está contratando, você faz um CDB hoje, amanhã você pode resgatar no CDB. Óbvio que tu vai pagar imposto de renda, IOF, porém, você pode resgatar ele a qualquer momento, entendeu? Então, liquidez é a facilidade, tá, com que o ativo é transformado em dinheiro. Você tem uma mobilidade muito rápida com ele, entendeu? Ele tem uma velocidade de venda, certo? Então, isso é liquidez. É bem básico, né? Liquidez é bem tranquilo. Vamos passar agora para o próximo. Beleza. Tipos de risco. Vamos falar sobre alguns tipos de risco, tá? Risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez, tá? O que é risco, que eu já tinha falado lá na outra aula? É a possibilidade de alguma coisa sair assim, ou do controle, a possibilidade de alguma coisa acontecer diferente do que você já estava esperando, tá? Isso tanto para bom ou para ruim, tá? Vamos dar uma lida aqui. Risco é a possibilidade de algo sair diferente do esperado. Desconectar aqui, gente, desculpa. Beleza, tipos de risco. Risco é a possibilidade de algo sair diferente do esperado, tá? De maneira mais ampla, o risco pode ser entendido como a probabilidade de uma aplicação financeira de que se obtém rentabilidade diferente daquela esperada no momento inicial do investimento. Então, vamos lá. Você aplica R$1.000. Você aplicou R$1.000. Tem um risco aqui. Então, como eu disse, todo investimento ele tem algum tipo de risco. Pode ser um risco muito reduzido, como pode ser um risco muito amplo. Então, você tem a possibilidade desse valor ter uma rentabilidade muito alta, tá? Ou muito baixa, certo? Isso tanto para alto quanto para baixo. É um risco de acontecer uma coisa muito boa, um risco de acontecer uma coisa muito ruim. Às vezes, não, risco é relacionado à perda. Não, risco é relacionado não só à perda, é a possibilidade de alguma coisa sair diferente do que você achava. Ele não está ligado à perda. Ou quando eu falo assim, o cliente ele tem aversão ao risco. Não, ele não tem aversão ao risco. Se ele tiver ele fez uma aplicação de R$1.000, tinha um risco muito alto, mas aí ele teve uma rentabilidade muito boa, ele ficou muito feliz com isso, não ficou? Então ele não tem aversão a risco, ele tem aversão à perda, tudo bem? A heurística de aversão à perda, ela não está relacionada com risco, de fato. É só se o cliente vir a perder o dinheiro, mas se ele correr risco e tiver uma rentabilidade ótima, ele não vai ter aversão ao risco, certo? Me fiz entender? Espero que sim. Bora lá. Então, recapitulando. De maneira ampla, o risco pode ser entendido como a probabilidade de uma aplicação financeira de se obter rentabilidade diferente daquela esperada no momento inicial do investimento. Beleza. O risco não está ligado à perda aqui, exatamente o que eu falei. O risco não está ligado à perda, mas sim a uma possibilidade diferente, tá? Seu investimento pode ter uma boa rentabilidade, porém, obtém riscos mesmo assim, certo? Vamos lá. Quanto maior a rentabilidade esperada de um investimento, maior será o risco associado a esse investimento. Por quê? Quanto mais você arrisca para ter mais rentabilidade, mais risco você vai ter. Se você está disposto a correr, você quer ter uma rentabilidade muito boa. Eu quero ter uma ótima rentabilidade. Então, você necessariamente tem que estar disposto a correr risco. Uma coisa não tem como fugir da outra. Não, eu não quero correr riscos, mas quero ter uma ótima rentabilidade. Isso não existe, tá? E necessariamente, quanto mais risco você corre, maior rentabilidade você tem que ter, né? Se tu tá correndo o maior risco, tem que ser uma parada muito boa, entendeu? Então, quanto maior a rentabilidade esperada de um investimento, maior será o risco associado a esse mesmo investimento, beleza? Quanto maior a rentabilidade esperada em um investimento, menor será a sua liquidez, mantendo-se outros fatores constantes. O que isso quer dizer? Vamos lá, o risco e o retorno estão associados, certo? Você vai correr altos riscos, porém você também quer ter altos retornos. Caso você corra
caso você queira uma boa rentabilidade, a gente tem que entender o quê? Não tem como a gente focar uma boa rentabilidade a uma liquidez muito alta também. Por quê? Se você quer ter uma boa rentabilidade, é muito provável que você vai ter que deixar um título por um prazo já determinado. Assim, você pode associar, eu quero 100% do CDI e eu posso resgatar a qualquer momento. Ah, mas não estou precisando desse dinheiro, então eu vou ter 120% do CDI se eu deixar aplicado em um ano, entendeu? Então você vai ter uma rentabilidade maior, porém um risco de liquidez também maior, tá? Você vai ter, na verdade, vai ter menor liquidez, tá? Não risco de liquidez, desculpa. Você vai ter menor liquidez, tá? Porque para você ter uma boa rentabilidade, você vai ter que deixar seu título lá rendendo. Então, você vai ter que escolher entre um e outro, tá? Então, baixa liquidez está associada a alta rentabilidade, beleza? Baixa liquidez está associada a alta rentabilidade, certo? Outro. Quanto menor a liquidez do investimento, maior o risco a que esse investidor está exposto, tá? Quanto menor liquidez, ele tem um maior risco a que ele está exposto. Quanto menos tempo lá, ele tem maior risco de não ter a rentabilidade que ele esperava, entendeu? Bem tranquilo também, né, galera? Bora lá. Agora, risco de mercado. Vamos falar exatamente sobre risco de mercado. Falamos agora sobre tipos de risco, aí comentamos. E agora a gente vai falamos sobre cada um deles, mercado, de crédito e de liquidez. Agora vamos falar diretamente sobre cada um. Risco de mercado. Nas aplicações financeiras, denominamos risco de mercado o risco de se verificar perdas causadas pelo movimento dos preços dos ativos no mercado. Está ligada à volatilidade, tá? À oscilação. Quando se fala em volatilidade, em oscilação, necessariamente é risco de mercado, tá? Porque o mercado ele não oscila muito, ele não varia muito. Então, risco de uma hora ele está na baixa, outra hora ele está na alta, uma hora está na baixa, outra hora está na alta. Então, isso necessariamente condiz com risco de mercado, tá? Risco de taxas de juros, isso é marcação a mercado. Por quê? Se diz que um título pré-fixado ele tem um risco de mercado maior. Por quê? Você vai adquirir um título agora, em 2020. Um título pré-fixado que te paga, sei lá, 8% do CDI. 8%, vamos falar de CDI não. Que ele te pague 8%, tá? Se você ficar com esse título até 2022, você vai receber os seus 8%, tá? Porém, se você quiser vender o seu título, você quer vender o seu título hoje, em 2000, vamos dizer que estamos em janeiro de 2021. Em 2020, você tem um título que você resgataria ele em 2022, tá? Porém, em 2021, em janeiro de 2021, o seu mesmo título está sendo vendido a 10%. Então, vamos lá, pela lógica. Se você for querer vender o seu título antes, você vai ter que vender ele por um valor muito menor, você vai ter uma perda. Porque quem vai comprar um título de 8%, podendo comprar no mercado um título que paga 10%? A mesma coisa lá no mesmo prazo, pagando 10%. Obviamente, todo mundo vai querer comprar um título que paga 10%, tá? Do que comprar um título que paga 8%. Então, isso é marcação a mercado, você vai ter uma perda. Então, necessariamente, títulos pré-fixados têm uma maior possibilidade de risco de mercado, porque tem essa oscilação, tá? Tem essa oscilação. Um título que você adquiriu hoje a uma determinada porcentagem, ele não vai ser daqui a 1, 2, 3 anos, tá? Não, tanto para cima quanto para baixo, tá, gente? Vou dar outro exemplo aqui. Você adquiriu um título de 8%, tá? Um título pré-fixado que te paga lá uma LTN que vai te pagar em 2022 R$ 1.000, tá? Porém, agora no mercado está sendo negociada a mesma LTN por 6%. Então, tu vai se dar bem se tu vender esse título, entendeu? Se você quiser passar esse título para frente, não quiser cumprir o prazo dele lá, você vai se dar bem porque você vai vender um título a 8%, o que vale a 6% do mercado. Então, vai ter gente querendo comprar, entendeu? Então, vamos lá. Títulos pré-fixados necessariamente estão ligados a risco de mercado. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Comprar o título a 8% ao ano e a taxa subir para 10%. Tá? Quanto maior o prazo até o vencimento, maior
maior o risco de taxa de juros de um título de renda fixa. Foi o que a gente acabou de falar, tá? Então, títulos de renda fixa de longo prazo, eles têm uma possibilidade maior de risco de mercado, tá? Porque o que você adquire hoje pré-fixado não vai ser a mesma coisa que você adquiriu lá na frente, tudo bem? Então, ele tem um risco de mercado, tá? E risco de mercado está associado tanto para cima quanto para baixo. Quanto maior a taxa de juros de cupom, juros periódicos pagos pelos títulos de renda fixa, menor o risco da taxa de juros, tá? Quanto maior o cupom que você vai pagando, menor o risco de taxa de juros você vai ter. Quanto maior o rendimento oferecido pelo título de renda fixa, quanto maior o rendimento oferecido pelo título de renda fixa, menor o risco de taxa de juros, certo? É exatamente tudo que eu falei agora aqui no primeiro exemplo. Bora para o risco de crédito. Vamos lá. Então, risco de crédito é brabo, né? O que é associado a risco de crédito? Risco de calote. Não honrar com o pagamento. Tu tomar calote, cara. Tomar calote. Quanto maior o risco de crédito, maior a rentabilidade. Vamos lá. Se você vai adquirir uma... Como é que eu vou dar um exemplo de uma debenture, tá? Não, de uma debenture não. Vou dar um exemplo mais básico. Assim, na verdade, vamos lá. Você tem um risco de crédito alto. Tem uma possibilidade alta de você não receber o teu dinheiro. Significa o quê? Necessariamente você vai querer ter uma rentabilidade muito alta também. Se assim, pô, eu vou te emprestar, eu vou te vender isso aqui, essa caneta. Mas tem muito grandes chances de você não me pagar isso aqui. Então eu vou o quê? Eu falei assim, não, já tem muita grande chance de você não me pagar o valor que eu tô te cobrando por essa caneta. Então, ó, vou querer te cobrar um juros muito alto por isso, porque eu posso tomar um calote, entendeu? Então, risco de crédito está necessariamente associado a calote, a você não receber o seu dinheiro, a contraparte não honrar com o pagamento, beleza? uma coisa muito importante. Ações não têm risco de crédito. Por que ações não têm risco de crédito? Pensa nisso. Você está comprando uma ação. Você está comprando um pedacinho daquela empresa. Você está se tornando um sócio daquela empresa. Então, você vai tomar um calote de você mesmo? Pensa assim. Então, ações não têm risco de crédito. Ainda mais que você pode passar suas ações no mercado secundário, tá? No mercado secundário, você pode passar suas ações para outros investidores. Então, você não tem risco de crédito, tá? Você tem um risco de mercado muito grande, porque você pode receber, você comprou uma ação a R$100, amanhã ela pode estar a 50, entendeu? Tem uma volatilidade alta. Porém, risco de crédito, ações não possuem. Confunde bastante isso, tá? Então, pode ser que tenha uma questão dessa na sua prova, beleza? Então, grava isso. Agências classificadoras de rating. O que é essa agência classificadora de rating? Tem algumas agências classificadoras que elas vão mensurar, tá? Cada empresa, tá bom? Ou instituição financeira que seja, ao risco a qual ela está associado. O risco AAA, ela tem o melhor rating. Então, se ela tem o melhor rating, ela tem uma baixíssima possibilidade de ter risco de crédito. Se ela tem baixa possibilidade de risco de crédito, ela vai pagar uma taxa de juros muito baixa. Porque, assim, é muito improvável que você tome um calote, tá? É muito improvável que essa empresa deixe de honrar com o pagamento. Então, também, os juros dela vai ser muito baixo. Então, se você está disposto a correr altos riscos, você terá altas rentabilidades. Porém, se você não está disposto a correr altos riscos, você vai ter uma baixa rentabilidade, entendeu? Igual você vai adquirir um CDB de uma instituição financeira, ela vai te pagar, sei lá, 90% do CDI, digamos assim, entendeu? CDI, digamos assim. Mas de uma instituição financeira de um dos maiores bancos aí que existe. Mas se você adquirir um CDB de um banco mediano, você vai ter 120% do CDI, tá? Por quê? Ele tem uma média possibilidade, digamos assim, de ter risco de crédito, tá? Então, por isso que algumas empresas, algumas instituições financeiras, a gente dá 120% da LCI ou do CDI, que seja,
É por quê? Porque ele não tem tanto nome no mercado, tem um alto risco de crédito, ou um médio risco de crédito que seja. Então, por isso que paga uma rentabilidade bem maior, beleza? E aqui são as classificações. A classificação AAA é uma classificação muito boa, é a melhor, é o melhor rating, então ele paga a menor taxa de juros. AA também é uma boa classificação. A também está na média aí. BBB já está ali, entendeu? BB já está caindo. B, CCC, putz, está lá embaixo. Porém, ó, tem alto risco de crédito. Então, porém, em contraparte, tem alto risco de rentabilidade. Beleza? Certo? Entendido isso? Vamos passar para a próxima agora. Risco de liquidez. O risco de liquidez ele é um pouco diferente de liquidez. Liquidez é transformar facilmente um ativo em dinheiro pelo seu preço justo. Não se esqueçam disso, pelo preço justo. O risco de liquidez é denominado risco de liquidez, o risco da ocorrência de perdas para o investidor, quando da negociação de um ativo por um preço distante do seu preço justo. Como assim? Eu dei um exemplo lá na frente. O imóvel ele tem alto risco de liquidez, diferente de um CDB. Porque o imóvel tem um alto risco de liquidez que é muito provável que você não venha a ter o preço justo que você deveria ter daquele imóvel, entendeu? Para você ter uma liquidez nele, você vai ter que botar um preço de banana, entendeu? Então, risco de liquidez é não adquirir por um preço justo, de fato, entendeu? Vamos dar um exemplo aqui. Investimento com baixa automática tem uma rentabilidade mais baixa. Risco de liquidez também está associado à rentabilidade, como já dissemos, tá? Investimento com baixa automática tem uma rentabilidade baixa, tá? Tem uma liquidez alta e tem uma rentabilidade baixa. Já investimentos com carência de 1 ano tem uma rentabilidade de 10%, é um exemplo. Ele tem uma rentabilidade maior comparado com o de cima, porém ele tem uma liquidez muito baixa, porque você tem uma carência de 1 ano aqui para poder cumprir, tá? Você não vai poder resgatar o seu título em menos de 1 ano. Então, você tem um risco de liquidez aí. Beleza, galera? Entendido essas classificações de risco. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.